dia, Caroline e Igor. Que bênção estar aqui nesse momento tão especial da vida de vocês. Mas nenhuma cerimônia de enlace matrimonial ela é completa e perfeita sem a presença de Deus. Nós estamos aqui para celebrar esta união de uma só carne entre Igor e Caroline, na presença de Deus, dos seus amigos, de suas testemunhas, dos seus familiares. Então vamos orar e pedir a Deus que venha contemplar tudo aquilo que será ministrado na vida de vocês, para que Ele possa derramar bênçãos sem limites do alto céu sobre a sua vida e sobre sua descendência, sobre o seu lar, né? Sobre tudo que vocês colocarem as mãos. Então vamos baixar nossa cabeça, fechar nossos olhos. Amado Deus, glorificado, exaltado seja o Teu nome. Ó Pai, obrigado por esse momento. O Senhor uniu, Deus, Igor a Caroline. Estão diante do Senhor. Vão trocar votos, vão trocar alianças diante do Senhor. Vão, ó Deus, se unir em uma só carne, como o Senhor, desde o princípio, assim instituiu. Ó Pai, que este casal seja amplamente abençoado pelo Senhor em todas as áreas, Senhor. Que eles possam constituir uma família próspera, ó Deus, saudável, onde o marido ame a esposa respeite o marido, Senhor. Nós invocamos as Tuas bênçãos sobre eles e Te agradecemos pelo tempo bom que o Senhor nos concedeu nesta tarde. Obrigado, isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, Carol e Igor. Há tanto tempo planejando, chegou o grande dia. E é sempre um dia marcante de antes e depois. Muda o estado civil, muda o jeito de dormir, muda o jeito de sair, muda a agenda, muda a conta bancária, muda o humor também. Mas eu queria ministrar a vida de vocês um texto que o Espírito Santo, através do Paulo, o apóstolo Paulo, nos escreveu no livro de Efésios. Vamos ler a partir do versículo 22. A gente fica a pensar nesses textos e no pós-texto, né? O texto é agora, o pós-texto é depois que vocês se casam. Acho que todo casado deveria voltar para a Bíblia e verificar qual foi o texto que foi lido. O que é que Deus planejou para um homem e para uma mulher? Como Ele estruturou essa relação para que a sociedade se estruturasse, o planeta se estruturasse, os povos pudessem surgir através de uma mulher, né? Através de Sara, através de um homem. Deus constituiu uma nação inteira que existe até hoje. Através de uma mulher, Agar e Abraão, Deus constituiu outra descendência, outras nações. Então, o que a gente está vendo aqui é o nascimento de uma geração que só Deus sabe aonde, né, os descendentes de vocês poderão chegar. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério,
mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também amem a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Senhor Deus, que está a tua palavra, Senhor, santa, afiada como espada. Que teu Espírito nos ajude a entender e aplicar, ó Deus. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. O casamento ele é muito mais do que uma cerimônia, do que uma união entre um homem e uma mulher. Existe muito mais coisas em jogo, espiritualmente falando, emocionalmente falando, do que um simples tarde diferente ou um dia específico na agenda. Essa união, Jesus procurou, dentre das coisas conhecidas pela natureza humana, pelo homem, o que representaria a união dele com as pessoas. Imagine o Deus que criou os céus, a terra, tudo que existe. Precisou procurar uma instituição que simbolizasse, que a gente entendesse, em linguagem humana, como seria essa união do próprio Deus com as pessoas. Uma união tão perfeita e misteriosa que ele chamou de uma só carne. E ele transferiu isso para a instituição do casamento. Deus vai fazer todo o planeta Terra. No final ele faz o homem, depois faz a mulher, e o próprio Deus une os dois em uma só carne. E a partir daí a terra é povoada, a partir de um plano específico de Deus. Mas a gente viu nesse texto que esta união, Jesus disse que o marido seja o cabeça da esposa, no sentido de dele deve liderar a família. Esta é a estrutura que Deus criou. Apesar de que alguém possa querer modificar isso, o preço sempre virá. Não é algo que é para o mal do ser humano quando Deus fala algo. Sempre é para o bem. A Bíblia começa, o texto diz que a mulher deve ser submissa ao marido como ao Senhor. Não é uma submissão de degradação. Não é uma submissão em que um esmaga o outro e anula o outro. Mas é muito pelo contrário, a igreja, todos os cristãos da terra estão submissos a Jesus. E por que é que nós estamos submissos a Jesus? Porque nós amamos ao nosso Senhor Jesus. Porque nós nos colocamos em submissão. Não é algo pesado para uma esposa. Você imagine que não é algo pesado para um cristão estar submisso a Jesus. Aliás, é algo muito prazeroso. É algo que nosso coração anseia, como o de Carol está ansiando. Está na mesma missão de Igor. E aí te coloca, Igor, uma missão preciosa. Cuidar dela como Jesus cuidou da igreja e se entregou por ela e morreu por ela. E todos nós estamos submissos a Jesus. E um está dando o suporte para o outro, para que essa união seja próspera e abençoada. Certamente vocês têm todas as potencialidades de Deus para fazerem uma família próspera, um casal abençoado, referência para a sua família, para seus vizinhos, colegas de trabalho, enfim, tudo vocês já têm. Colocando em prática, isso daí é que é o importante. O interessante é que nesse texto Deus vai nos colocar numa condição de corpo. O marido, o cabeça da esposa, como se fosse um organismo. Imagina que não tem como a cabeça desejar se separar do corpo, é cometer suicídio, porque uma cabeça não sobrevive sem um corpo. Se a cabeça adoece, quando você está com muita ansiedade, tudo é aqui na cabeça. Ela vai adoecer o estômago, vai doer o estômago, vai doer outras partes. Por outro lado, se o pescoço adoece, ele limita a cabeça. Imagina que você está com torcicolo, o pescoço limita a cabeça. E olha, Carol, se você entender de corpo humano, você está feita.
porque a cabeça só olha para onde o pescoço gira. Então Deus colocou em você a missão de conduzir. E não adianta o pescoço crescer muito, porque chega uma hora que ele não vai sustentar a própria cabeça. E isso vai trazer uma disfunção dentro da harmonia da família. Um complementa o outro. Alguém precisa dar a última palavra. Mesmo que você não concorde naquela hora. Vá em oração. Eu costumo dizer que Deus deu todas as armas e pré-requisitos às mulheres para conseguir o que elas quiserem. Então, eu creio que a estrutura que Deus cria para um homem ou uma mulher é algo sublime, equilibrada, né? Que vai gerar um ambiente de paz para os filhos. Não sei quantos filhos vocês querem. Espero que sejam muitos. Pelo menos já falaram 3 ali, alguém? Trigêmeo. Aí pede a Deus que ele faz. Mas certamente a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor, são como flechas nas mãos de um guerreiro. Ele abençoa muito, traz alegria, traz, claro, sofrimento, ansiedades, mas é uma ansiedade boa, é um sofrimento bom. Quando eles crescem, as mulheres dizem assim, é uma saudade aliviada, né? Porque a saudade que ele está saindo, certamente, né, seus familiares, suas mães, seus pais vão ficar com aquele sentimento de perda. Meu filho está indo para um outro caminho que ele escolheu. Mas esse sentimento é um sentimento saudável. Olha que o texto vai falar que deixará pai e mãe. Esse é um dos tópicos que a gente vê ao longo dos anos, quando os noivos simplesmente pulam esse tópico da Bíblia, como isso traz confusão dentro da cabeça do homem e da mulher. Você tem que deixar emocionalmente, tem que deixar materialmente, tem que deixar financeiramente. Você nunca vai deixar de honrar os seus pais e a sua mãe, porque isso é bíblico. Nossos pais serão honrados até que eles partam. Mas agora é prioridade de Igor, se chama Caroline. E a prioridade de Caroline se chama Igor. Todos os outros agregados vêm depois que essas necessidades forem satisfeitas. E olha que quem falou isso não foi eu não, e nem foi o apóstolo Paulo. É o próprio Deus quem instituiu isso, para que vocês sejam amplamente abençoados. E esse texto vai dizer também, a mulher deve ser submissa. Essa parte, muita gente não gosta de ouvir isso, né? Mas é porque não entende exatamente o texto, o contexto que Deus está falando. Mas Deus vai dizer assim que o homem deve amar a esposa como a si mesmo. Imagina que se você gosta do seu corpo, você gostaria de adoecer, de ficar doente, raquítico. Se você cuida do seu corpo, na mesma intensidade que você cuida do seu corpo, você deve cuidar da sua esposa. Por quê? O maior beneficiário é você mesmo. Quando você vai para a academia, quando você faz dieta, quando você se alimenta saudável, você fica forte. Isso é o propósito de Deus. Então você investe na sua esposa e isso vai lhe dar retorno. Eu creio que os homens irresponsáveis, todo divórcio, eu imagino que começa quando um homem ou uma mulher olha para si mesmo e não se ama. E começa a tomar decisões que se autodestroem. Porque isso vai chegar lá no outro, né? No cônjuge. Mas primeiro ele começou a se autodestruir. Através de desvios, né? De vícios, coisas que não deviam. Coisas que vão fazer mal ao físico mesmo. Então a saúde física, a saúde emocional é uma coisa só. Deus não olha a gente com corpo, alma e espírito. Nós somos uma coisa só. O que a gente faz no corpo repercute no espírito, e o espírito influencia no corpo. Tudo está interligado. Então que quando vocês construírem essa identidade perfeita de marido, de esposa, seguindo a palavra do Senhor, reguem o casamento de vocês com a palavra de Deus. A única maneira de não errar é seguir
que Deus os instruiu. Lá na igreja nós costumamos falar para as jovens que querem casar: como é que você sabe qual é a pessoa certa para casar? Escolha alguém que ame a Jesus mais do que a você mesmo, porque ela terá o temor a Deus. E se ele se dobra a palavra de Deus, ele vai amar a esposa como a si mesmo. E a esposa vai estar debaixo da direção do marido, sem se sentir humilhada, sem se sentir traída ou sem se sentir menosprezada. E o texto vai terminar que o marido ame a esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o marido. Essa é a fórmula da bênção. Essa é a fórmula da felicidade divina. É o que Deus tem para vocês, em nome de Jesus. Amém? Estou olhando para você, parece que o tempo parou para nós. Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar você, amor. Mas alguém que nos conhece bem um dia escreveu a nossa história, Cristo. Estaremos juntos, sempre juntos, caminhando juntos, olhando a mesma direção, juntos, aprendendo juntos, esperando o nosso Rei voltar. Igor Pontes Nascimento, é você mesmo? Você está disposto a prometer diante de Deus, diante de suas testemunhas, diante dos seus familiares e todos aqui presentes, a tomar esta mulher, Caroline Queiroz Morgado, por tua legítima esposa, para viver com ela segundo o que foi ordenado por Deus? Sim. Você promete amá-la, honrá-la, cuidá-la, tanto na saúde como na enfermidade, tanto na prosperidade quanto na falta dela, e a se guardar exclusivamente para a Caroline enquanto você viver? Sim. Carol Queiroz Morgado, você está disposta a tomar este homem diante de Deus, de suas testemunhas, de seus amigos e familiares e todos aqui presentes, Igor Pontes Nascimento, por teu legítimo esposo, de acordo com o que foi ordenado por Deus? Sim. Você promete amá-lo, cuidá-lo, guardá-lo, tanto na saúde quanto na enfermidade, tanto na prosperidade como na falta dela, e a se guardar exclusivamente para Ele enquanto você viver? Sim. Amém. Está votado? Vamos pedir as alianças. Recebe essa aliança, sinal de Deus conosco, sinal de que estará para sempre entre nós. Estão as alianças de Igor e de Caroline. Vamos orar, abençoando este símbolo. Santo Deus e amado Pai, obrigado a Deus por esse momento tão especial na vida de Igor e de Caroline. O Senhor é um Deus de aliança, é um Deus de pactos. O Senhor, ó Deus, criou o arco-íris como símbolo do pacto que o Senhor fez com a humanidade. Aqui está também um símbolo de um pacto que está sendo feito, ó Deus, tanto na terra como no céu, entre o enlace e a união de Igor e Caroline. Eu te peço que venha abençoá-los poderosamente com toda a sorte de bênção
em nome de Jesus. Amém. As alianças não têm começo nem fim. Alianças normalmente são feitas de um metal nobre, porque o nosso Deus é nobre, é altíssimo, é poderoso, e Ele também não tem começo e nem fim. Deus é eterno, o único ser autoexistente, que não precisa de nada, nem precisa de nenhuma complementação, porque Ele simplesmente é. E Ele é um Deus de pactos. E Ele falou que nós seríamos a sua imagem e semelhança dEle. Então nós também fazemos pactos. E os nossos pactos são contemplados por Deus. Os votos que aqui são feitos, os juramentos que aqui são feitos, são contemplados e escritos no céu, diante dEle. E Ele sela isso abençoando. Então eu queria que Igor pegue essa aliança. Caroline, com essa aliança, eu te recebo como a minha esposa, que essa aliança seja o símbolo do meu puro e eterno amor. Digo, com essa aliança, eu te recebo como minha esposa, que essa aliança seja o símbolo do meu puro e eterno amor. Podem aplaudir. Caroline e Igor, vocês trocaram juras, trocaram votos, trocaram aliança, e agora vocês se pertencem um ao outro. Serão uma só carne, unido por Deus. E autorizado pela igreja e pelas autoridades civis deste país, eu os declaro marido e mulher. Agora pode beijar a noiva, com vontade. Glória a Deus pela vida de vocês. Desejamos que vocês sejam um casal extremamente abençoado. Um exemplo para este mundo sem referência. Um casal referência. Que tenha filhos abençoados e prósperos. Que cuidem dos seus pais como pais, honrando, respeitando em todo o tempo. Mas principalmente que cuidem um do outro. Vão e sejam felizes em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos encerrar orando, agradecendo a Deus por esse momento solene e vamos passar para a solenidade civil de assinatura do termo de compromisso. Senhor Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor contemplou tudo aquilo que foi ministrado neste lugar. Foi o Senhor mesmo que uniu. A tua palavra diz que aquilo que o Senhor uniu não separe o homem. Ó Deus, que eles sejam guardados por Ti em todo o tempo. Que eles sejam aprendizes da Tua palavra, Senhor. Que não se afastem dela nem de dia nem de noite. Que possam meditar em todo o tempo, Senhor, na Tua vontade para a vida deles. Que os Teus planos e propósitos se cumpram na vida deste novo casal que se forma, em nome de Jesus. Amém. Vamos para as assinaturas. Estão casados, vão em paz, sejam felizes e prósperos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.